Tudo bom, pessoal? Eu sou Adriano, professor de artes. Hoje nós vamos ver sobre o expressionismo abstrato e o abstracionismo geométrico. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Tome uma atenção nessa aula, porque é uma coisa que muita gente vê o assunto, passa por cima do assunto, mas não presta atenção nos detalhes. Então, foquem bastante hoje, tá bom? Nós vamos ver sobre o contexto histórico, suas características técnicas e práticas, e principalmente técnicas e práticas a gente vai focar hoje. Vamos dar uma pensadinha, gente, só para a gente tentar entrar assim no clima dessa aula. Primeiramente, eu vou dar 10 segundos para vocês. Vejam sua obra, peguem um caderninho com vocês, escrevam para mim tudo que você está vendo nessa obra. 10 segundos. Vai lá. Escreveram? Se não escreveram, não precisa escrever mais. Mas é só um exercício para vocês terem ideia de como nós temos que ser perspectivos para poder enxergar alguma coisa aqui dentro. Outra coisa, figurativo é essencial para ver expressão em uma obra de arte? Ou seja, você acha que é necessidade de ter uma figura que você conheça para ser arte? Será que eu posso fazer uma arte sem isso? Vamos pensar? Primeiramente, a gente tem que falar sobre o início da abstração. Vasily Kandinsky, idealizador do movimento expressionista abstrato, nasceu em Moscou, Rússia, em 1866, um período conturbado, principalmente durante o reinado do czar Nicolau II. Criado pelo pai na cidade de Odessa e tendo sua tia como tutora, com uma educação no idioma russo e alemão, tocava piano, violoncelo, escrevia poesia e era apaixonado pela pintura. Primeiramente, vamos tentar pensar mais ou menos o contexto da Rússia. A Rússia estava tendo o governo de Alexandre III, era um governo muito mão de ferro, já tinha uma dinastia muito grande de governadores, de czares, vamos colocar assim, russos, que eles levavam a população bem assim a passos finos, assim, então eles controlavam demais. Quando chega a figura do czar Nicolau II ele se tornou muito impopular. Primeiramente porque ele tinha a figura de Rasputin que destruiu a família dele de dentro para fora. Ele foi um cara emblemático que ocasionalmente estragou a Rússia. E outra coisa foi que o Nicolau II ele não teve um pulso muito forte para ser governante, porque ele começou a deixar muita coisa de lado. Inclusive, teve uma manifestação pacífica, que foi conhecida como Domingo Sangrento, que pessoas foram lá para manifestar com repúdio do que estava acontecendo no governo, porque estavam pedindo para o czar tomar uma providência e arrumar a situação do povo, e eles são compelidos a sair de lá e existem muitas mortes. Ali acaba a popularidade dele. E em 1917, Lenin toma o poder, mata a família do czar, todos são mortos, inclusive seus filhos, pessoas inocentes foram mortos por um regime que estava chegando e estava tentando trazer esperança no povo, mas na verdade, infelizmente, trouxe só o caos para a Rússia. Então nós vemos que o Kandinsky, ele era uma pessoa que veio de uma família muito rica, então ele tinha grandes possibilidades. E ele tinha uma descendência mongol, então ele tinha essa coisa daquele lado mais oriental dentro do seu pensamento. E como ele era músico, ele gostava muito de música, gostava muito de poesia, ele começava a ver tudo de uma maneira muito analítica. Ele gostava muito dessa coisa da expressão através da música, porque era uma coisa subjetiva, ou seja, você não tinha uma imagem, mas você tinha construção de algo através da sua interpretação e através da sua imaginação. Isso marcou muito. E como ele foi criado por uma tia tutora, porque os pais dele separaram ele muito cedo, ele foi para Odessa, e lá ele já teve exatamente uma educação dentro do alemão e dentro do russo. Lembrando que na época, lá de meados, um pouquinho antes de 1900, a Alemanha era o centro intelectual do mundo, ou seja, os grandes pensadores, os grandes mentes que existiam no mundo estavam em território alemão, e por isso mesmo que foi enfatizada essa educação dele nesse cunho.
E nós vemos que aos 18 anos Kandinsky vai para Moscou estudar Direito. Seria uma carreira mais sólida naquele momento. Aos 30 anos deixou sua carreira de advogado e futuro professor e assumiu integralmente seu amor à pintura. Indo para Munique para estudar pintura, em pouco tempo já estava atuando profissionalmente expondo em Moscou. Nós vemos aqui do lado essa primeira obra, ele já estava aqui na Alemanha, essa obra chamada de Old Town. É a primeira vez que ele faz uma obra que ele se sentiu feliz. Ele era muito perfeccionista, ele fazia, não gostava, até que ele chegou nesse resultado. A gente vê expressamente uma grande influência de Georges Seurat, que era o pai do pontilhismo, que já vimos em outras aulas, e nós também estamos vendo aqui Paul Cézanne, exatamente aquela coisa da cor, aquela coisa da simplificação da forma. Então, naturalmente, Kandinsky ele já estava indo para um lado da pintura, já estava tendo a sua imaginação, já queria ir para uma linha mais modernista, ele não queria ficar naquela coisa do tradicional, mas ele ainda tinha um apreço pelo figurativo. Ele nem pensava em ser abstrato, mas ele gostava muito da figuração, muito da imagem dentro da composição da pintura para ele. Kandinsky herdou uma herança de um tio e obteve certa independência financeira e pôde se dedicar integralmente à experimentação da pintura. Abre uma escola e começa a buscar seu estilo baseado na ressonância interior, uma tradição chinesa. Ele começa a associar música e imagem, sendo que as cores para ele têm um significado forte em sua expressão. Primeiramente, como falei, já era de família rica, daí ele herda mais essa fortuna. Ele viaja por todo o interior da Alemanha, ele viaja pelo interior da Rússia, ele faz grandes viagens e dentro dessas viagens no interior da Rússia que ele fez aquela obra que eu mostrei para vocês. Ele achou, dentro do interior da Alemanha, ele fez aquela obra que ele achou muito parecido com o território russo, ele tinha uma paixão pelo seu antigo país. E nós vemos que com essa independência financeira que ele obteve, ele pôde se dedicar à pintura e ele abre uma escola. E essa ressonância interior, essa tradição chinesa, é da herança mongol que ele tinha. Então, quando ele tinha essa ascendência oriental, ele tinha muito essa coisa da percepção do interior, ele tinha muito essa coisa de trazer algo, da intuitividade, era uma coisa muito forte dele, porque ele usava muito isso na música e usava muito na poesia, e ele queria tentar adequar isso dentro da pintura e estava tentando procurar alguma coisa para trazer isso. E nós vemos que em 1909 ele faz uma conexão mais forte com a cor e expressão. Em 1910, nessa obra Batalha, que exatamente representa a Batalha dos Cossacos, que foi exatamente essa revolução que existiu na Rússia, considerado o marco inicial do abstracionismo. Antes da gente entrar nisso, eu só quero citar uma situação que aconteceu com ele. Ele foi ver uma exposição dos impressionistas, ele viu uma tela chamada Monte de Feno do Monet. E o Monte de Feno, se vocês tiverem oportunidade, por favor, procurem essa obra e procurem ver ela. Se você olha, você vai enxergar, na verdade, uma forma geométrica dentro de um espaço. E você fica olhando aquilo, você vê aquela forma geométrica dentro do espaço. Se você olhar com mais detalhe, o impressionismo ele era caracterizado por não uso da linha, exatamente uma coisa da cor, a cor muito forte. Então você vê uma coisa mais manchada, como se fosse uma pintura inacabada. Quando o Kandinsky chega na frente dessa obra, ele olha essa obra, não entende, e ele fica se interpretando, o que está dizendo, o que está... E daí ele ficou irritado, ele falou, nossa, como é que pode esse pintor fazer uma coisa que a gente não consegue interpretar? Até que ele olhou ali, embaixo do quadro, a resenha do quadro, e entendeu que aquele monte era um monte de feno diante de uma paisagem. Daí ele entendeu o que tinha na figuração daquela paisagem. Aí, dessa passagem, dessa raiva que ele ficou de não conseguir interpretar a imagem, ele caiu para a genialidade. Ele começou a ver, nossa, mas Monet é um gênio. Olha o que ele me fez fazer a leitura da obra, ele me fez olhar isso, eu não compreendi, mas agora eu estou vendo a obra de outros olhos. Então ele começou a ver que a figuração muitas vezes não é tão importante, mas a intuição do artista é muito mais importante que a figuração. Em cima disso ele também viu uma obra de Wagner, se não me engano é Lohengrin, agora não me lembro o nome exatamente, mas era uma obra muito forte de Wagner e ele começava a enxergar as notas como fossem cores. E mais tarde ele vai encontrar Arnold Schoenberg, que é exatamente vamos colocar, um dos grandes precursores da música expressionista, que faz uma associação de dissonância com vários temas, e ele também começa a enxergar essa ligação exatamente do som com a cor, e começa a fazer um processamento, aquela mente matemática que ele tinha de músico, ele começa a unir exatamente com a cor. E conta-se, inclusive, tem uma grande especialista em Kandinsky, que é Angela Lamp, ela fala exatamente sobre a matemática coloral, vamos colocar dessa forma. Ele começa a associar exatamente cada cor com um sentimento e uma matemática de valores. E ele começa a fazer construções geométricas saindo do figurativo a partir disso.
Conta a lenda também o relato dele que a primeira aquarela que ele fez, que foi uma aquarela abstracionista, ele fez essa aquarela, ficou tão extasiado com aquilo, que ele ficou tão assustado que ele destruiu. E só tempo mais tarde que ele fez novamente essa obra, mas aquele momento impactou ele, até que ele caiu exatamente naquela coisa de aceitar que a gente podia fazer uma representação sem o figurativo. E por isso que essa obra ela se torna um marco inicial nessa visão dele. E nós temos então, dentro do livro que ele faz, Do Espiritual à Arte, um livro que ele escreve lá em 1909 e publica somente em 1911, ele escreve essa frase: a eliminação do figurativo traz o espaço para representar o significado oculto das coisas. Ele começa a ver que a intuição é muito mais importante que a figura. Na hora que você tira o figurativo, você tem a liberdade da criação e da intuitividade. E cria a pintura abstrata no mundo em 1910. Suas composições abstratas seguiam duas linhas, a composição e os improvisos. Agora a gente está vendo improviso e composição. Nós vemos que ele começa a ter uma visão de música mesmo. Dentro da questão de improviso, ele faz uma busca do seu interior. Ele vai trazer dentro dele um sentimento para poder expressar dentro da pintura. E a composição, ele faz aquilo que ele vê e aquilo que ele tem dentro dele e faz uma união desses dois. Então ele começa, eu vou dizer que sem controle consciente, mas na verdade o controle muito matemático da cor. Ele começa a ver que existem temperaturas da cor, que existem sentimentos ligados àquela cor. Então sempre o amarelo vai ter o mesmo aspecto, sempre o azul vai ter o mesmo aspecto. Então ele vai começar a fazer uma construção de uma equação matemática dentro das suas composições, dentro desse abstracionismo. E nós temos essa figura das formas, não só geométrica, mas a gente viu o uso de linhas, o uso de traço, o uso de semicírculos, que nem eu falei, a abreviação é a mesma coisa que eu pegar uma figura geométrica e tirar metade dela. Ou seja, eu começo a economizar a imagem, mas eu coloco a intuição dentro exatamente da obra abstrata. E nós vemos que Kandinsky faz essa aquarela abstrata em 1910, e nós vemos essa composição número 8, de 1923. Como eu falei, composição, ele já começa a trazer essa linguagem musical para dentro da abstração. E agora eu vou fazer uma pequena experiência com vocês. Dá uma olhadinha nessas duas obras, uma aquarela e aquela composição número 8. Agora, vendo as duas obras lado a lado, analise e cite suas semelhanças e diferenças. Dá uma olhadinha, descreva para mim com as suas palavras, sem muita coisa bonita, mas só com as suas palavras, qual a diferença principal que você vê nessas duas obras. Escreve lá e eu fico aguardando. Até! Responderam lá, pessoal? Só lembrando que esqueci de citar para vocês. Os dadaístas, que é o movimento lá de 1916, eles consideraram Kandinsky o precursor do movimento deles, porque Kandinsky ele tinha uma mente muito matemática e era uma coisa muito idealizada, então eles achavam isso maravilhoso. Lembrando para vocês que o dadaísmo era o sistema mais intelectual, vamos colocar, do movimento da arte moderna. E outra coisa interessante também de citar, que o Kandinsky, ele achava o cubismo para ele não era muito legal, porque ele achava muito mecânico. Ele gostava muito mais desse lado da intuitividade, fazer uma coisa muito mais natural, sem uma coisa pré-determinada, mas gostaria de cima de regras, trazer algo a mais em cima dessas regras. Essa era a visão dele. Ok? Passando em frente, a gente vai falar sobre o suprematismo. O movimento artístico russo, iniciado em 1913, defende uma arte comprometida com a pesquisa metódica da estrutura da imagem, o abstrato e geométrico. A gente não pode falar sobre o suprematismo sem falar sobre o pai do suprematismo. Quem idealizou isso foi Kazimir Malevich. Kazimir Malevich, que nasceu em 1878, e ele começou sendo um pintor normal. Ele era muito
vamos colocar essa influência dele, a maior influência dele foi o cubismo e o futurismo que era colocado com maus olhos no mundo, mas mesmo assim ele trazia coisas boas do futurismo, e o cubismo, porque ele gostava muito dessa questão da construção geométrica, ele achava muito interessante a forma sendo apresentada em multiangulação, ou seja, muitos ângulos dentro de uma mesma forma. Isso fez com que ele se inspirasse bastante. Quando foi mais ou menos 1915, existia uma ópera futurista, que esqueci o nome agora, que ele fez a cenografia. E nessa cenografia, gente, ele fez uma coisa bem diferente. Ele fez isso daqui. Ele, sem perceber, ele fez um quadrado preto dentro do fundo branco. E ele, depois do resultado final, ele ficou admirado. Era uma obra futurista, ou seja, uma ópera futurista. Então, era uma coisa que tinha que ser inovadora. E esse quadrado, ele ficou impactado depois que ele fez, e ele fez sem querer. E um ano depois, teve uma outra edição dessa própria ópera, e ele começou a escrever sobre o poder dessa forma. Ele falava que a supremacia da forma estava muito acima daquilo que se chamava da verdadeira arte. E, ao contrário de Kandinsky, que a gente falou aqui na parte anterior, ele não olhava a subjetividade. Então, quer dizer, ele já tinha uma visão que ia se tornar um concretismo no futuro. Ele tinha uma visão que não precisava uma subjetividade, não precisava que esse quadrado representasse a tristeza, representasse outra coisa. Não, é simplesmente quadrado. Por isso que ele fez essa obra, Quadrado Preto, lá em 1915. Para ele, o quadrado era o quadrado. Aí estava a beleza da arte na concepção dele. A simples forma de você trazer uma figura geométrica na sua clareza e na sua supremacia. Sem subjetividade, sem nenhuma qualidade fora que está apresentada ali. A qual qualidade está mostrando? Exatamente a simetria desse quadrado. Essa qualidade que está sendo mostrada aqui. E logo em seguida ele faz o quadrado branco, que é um quadrado um pouquinho mais inclinado, mas a mesma coisa. Ele traz o peso e o equilíbrio dentro de uma forma geométrica pura. Não existe subjetividade, não existe temática, não existe uma história por trás do quadro. Simplesmente é um quadrado. E isso foi uma inovação num país, como a gente viu nessa aula do Kandinsky. A gente viu ali que era um país que estava passando mudanças, estava vindo um novo regime, o regime chamado de comunismo. Alguns tinham esperança que ia ser uma coisa muito benéfica, mas na verdade, infelizmente, não foi. Mas ele via que dentro de uma revolução, ele tinha que fazer uma arte revolucionária e esse é o pensamento que ele tinha. E nós vemos que, em 1917, Lenin assume o poder durante uma profunda crise política. Muitos artistas aderem ao novo regime no intuito de reconstruir o país. São criados vários museus da Rússia. Pela primeira vez no mundo acontece exposição abstrata em grande quantidade. Isso foi um marco, gente, porque esse abstrato concreto, esse abstrato já geometrizado estava acontecendo ali na Rússia, pela figura de Malevich. E ele começa exatamente ver, com esse novo poder que estava vindo, várias vertentes de novas artes. Muitas coisas novas estavam acontecendo. E todo mundo estava aderindo a esse sistema político porque, a princípio, Lenin estava dando uma certa liberdade. As pessoas podiam pensar por si só. Então, as artes começaram a se revolucionar. Foi dada a liberdade de fazer o primeiro encontro abstracionista. Uma coisa que nunca tinha acontecido no mundo estava acontecendo ali. Veja bem, na Alemanha, Kandinsky já estava fazendo revoluções. Já tinha se começado o expressionismo. Kandinsky já tinha começado também a fazer o Cavaleiro Azul. Então, estava tendo muita coisa. E ele tinha já o começo da sua pintura abstrata, mas aqui eles começam exatamente a fazer que esse abstrato ser trazido para o mundo como exposição. Revolução, uma revolução total. E nisso tem um limiar de todos os artistas começam a aderir ao novo regime achando que ia ser uma coisa muito boa. Mas logo em seguida, infelizmente em 1924, Stalin, que se torna um homem de ferro, torna governante da União Soviética e impõe a arte realista socialista com padrão artístico, faz com que as portas abstratas do país se fechem e, consequentemente, isso enfraquece a carreira de Malevich. Em 1935, ele morre aos 57 anos. O comunismo é totalmente contra a religião, só que o comunismo ele propaga o culto da personalidade. Com esse culto da personalidade, o próprio Stalin ele se coloca como se fosse um deus. E ele exige que exista uma arte que seja totalmente figurativa e realista para que possa representar ele. Ele se torna o centro da arte, vamos colocar realista, que existe na Rússia nesse momento, tirando toda a liberdade de criação dos artistas e fazendo com que os artistas tenham que fazer a propagação do regime russo, o regime soviético que estava acontecendo nesse momento. E Malevich, com tudo isso, ele acaba sendo tirado de foco, ele não tem mais a carreira que ele tinha, ele no final da carreira dele começa a fazer figurada para tentar sobreviver, morre aos 57 anos de câncer, morre esquecido e na pobreza, como a maioria dos artistas, infelizmente. Mas a grande contribuição dele vem no futuro, que toda essa tendência que ele faz vem trazendo um limiar para a nova geração.
E nós vemos que sua obra inspirou o movimento minimalista da década de 60 e o design contemporâneo. Alguns julgam o quadrado negro como o primeiro abstrato por não se referir a nada além da sua forma pura geométrica, ausência de subjetividade. Ou seja, o minimalismo, que a própria palavra fala, a arte usando o mínimo de coisas, sofre essa tendência do Malevich. Ele traz essa figura geométrica. E o design contemporâneo também. O design que nós vemos hoje, quando você vai num apartamento minimalista, que tem o mínimo de coisas, tem o sofá branco, a parede branca, isso é uma herança do Malevich. Isso é uma tendência que o Malevich trouxe e veio para a arte contemporânea. A gente vê que ele era uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo e traz uma nova tendência num tempo em que as regras sufocam ele e um sistema o cala e o joga à pobreza. Mas, felizmente, mais tarde ele é reconhecido e faz toda essa questão dessa forma pura geométrica, essa ausência de geometridade, faz com que essa arte venha para os dias de hoje, trazendo assim exatamente essa riqueza que nós temos dentro da escultura e dentro da pintura minimalista. Vamos aproveitar e já responder uma pergunta? Como o Malevich descreveu o quadrado preto? O que você acha? Como é que ele descreveu o quadrado em si? Coloca as suas palavras lá, eu estou aguardando. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Beleza, vamos em frente. Agora a gente vai fazer uma pequena experimentação, agora para vocês verem a importância de você não utilizar a figuração. Vamos experimentar o poder das formas geométricas. Produza uma composição sem subjetividade usando somente uma forma geométrica. Faz lá, só forma geométrica, não precisa significar nada, mas eu quero que você faça uma composição e faça isso para mim agora. Fico aguardando, tá? Já voltamos. Até!
Beleza, pessoal? Fizeram lá? Ó, eu quero ver, hein? Manda para mim. Então, o que a gente aprendeu hoje, gente? Nós vimos o expressionismo abstrato e a sua subjetividade traz as linhas, cores e movimento. A gente viu que existe exatamente por trás de toda aquela questão de mistura de linhas de cor, existe uma expressão por trás, isso é uma subjetividade. Nós vimos o movimento abstrato e geométrico, o suprematismo em si. O uso da forma sem interferência da subjetividade, ou seja, é simplesmente a forma e não tem nada por trás disso, somente a forma. E isso é o suprematismo. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, que nós tenhamos aprendido bastante coisa hoje e nos encontramos na próxima aula. Até, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.